Olá pessoal, eu sou o César e hoje nós vamos falar sobre tomadas, fiações e disjuntores. Esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de 3, onde nós vamos falar sobre as tomadas e no final falar um pouco sobre ligação de chuveiros elétricos. Então nos outros dois vídeos nós vamos falar sobre as fiações e os disjuntores residenciais. Então se você quiser ter um entendimento completo, eu recomendo que você assista os 3 vídeos e agora vamos para o primeiro vídeo. O objetivo aqui também é passar um pouco da minha experiência na área. Eu trabalho nessa área de instalações industriais, de montagens industriais há aproximadamente 30 anos, desde a área de instalações elétricas, instalações hidráulicas, sistemas de utilidades como ar comprimido, água gelada, sistemas de combate a incêndio. E meu campo de atuação é desde a área de orçamento de obras, desenvolvimento de projetos, planejamento de obra e supervisão de obra em campo. Estou pretendendo falar um pouco aqui da minha experiência, daquilo que eu acho que é importante as pessoas saberem. Aqui eu fiz um esquemático que uma pessoa tem na sua residência, quando ela tem um painel elétrico, um quadro de luz, como as pessoas costumam chamar. Então aqui a gente tem um disjuntor, tem o cabo de fase, que esse cabo é interrompido. Então aqui você tem a alimentação dele, que vem de um cabo, ou no caso de um painel elétrico do barramento. E aqui você entra lá no polo da tomada. Esse é o esquema ideal para ligação de tomada, onde você tem o cabo fase, o cabo neutro e o cabo terra. Bom, embora a gente comente que isso aqui é a ligação ideal, a ligação certa, conforme normas e tudo mais, a gente sabe que muitas casas não usam esse cabo terra. As casas antigas nem têm um cabo terra dedicado, né? Mas na medida do possível, esse é o ideal das instalações. Agora vamos falar especificamente sobre as tomadas. Tem aqui dois tipos de tomadas, que são basicamente as tomadas que a gente encontra hoje no padrão de mercado padrão brasileiro. A gente tem a tomada de 10 amperes, que essa aqui é uma tomada de 10, e essa aqui é uma tomada de 20 amperes. Então quando você compra uma tomada, vem marcando no saquinho dela os dados técnicos delas, né? Então pra gente o que interessa é o seguinte, são esses 10 amperes aqui, no caso dessa tomada de 10. Essa outra tomada, é uma tomada de 20 amperes. Eu não tenho mais o saquinho dela, mas essa tomada ela vem marcada aqui no corpo. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui no vídeo. Então se vocês observarem, aqui está a amperagem dela. Ela aguenta até 250 volts. Que geralmente para nós, padrão brasileiro, seria 220 volts. Basicamente, a gente tem esses dois tipos de tomadas para os residenciais atualmente. Antes de nós termos esses padrões de tomadas, nós tínhamos um padrão de tomada mais antigo, por exemplo, esse aqui. Depois veio essa mudança. Na minha opinião, foi uma mudança boa que aconteceu. Embora a gente fique reclamando que não tem adaptador, às vezes não consegue ligar nessa tomada, dependendo do plug da tomada, né? Então a gente usa os famosos adaptadores. Mas esse padrão de tomada é um padrão bom. Por quê? Porque o fato de você ter duas amperagens, você ter a tomada de 10 amperes e a tomada de 20, possibilita você ligar com mais segurança os equipamentos. Antes desse padrão, as tomadas geralmente, como essa daqui, elas eram de 10 a 15 amperes. Poderia ligar ela em 220 até 15 amperes. Porém, se tivesse um equipamento que consumisse mais de 15 amperes, você teria que apelar para um padrão industrial. Com essa mudança, com esses dois tipos de tomadas, então, na minha opinião, isso flexibilizou a ligação dos equipamentos, principalmente numa residência. Olhando assim, não dá para perceber qual é a diferença de uma para outra. Você tem que olhar no corpo dela ou na embalagem para saber qual é a tomada de 10 amperes, qual é a tomada de 20 amperes, ou 10A ou 20A. Tem uma diferença geralmente no tamanho da furação. Então aqui eu tenho um plug de uma serra mármore. Esse plug é um plug para 20 amperes. Então perceba que aqui eu não consigo conectar ele. A furação de 10 amperes é menor. Já aqui na tomada de 20 amperes eu consigo ligar normalmente. Então isso é uma dica, quem não tem ideia, não sabe, é uma das diferenças básicas das tomadas. Geralmente a de 20 amperes elas têm a furação um pouco maior. Não sei se dá para ver direito aqui no vídeo. Também existe esse outro padrão de tomada, aqui com 2 pinos chatos sem pino terra. Por isso que muitas casas antigas não têm condição de fazer esse tipo de ligação, que é o cabo terra na tomada. Porque as casas não tinham cabo terra dedicado. E aqui uma coisa muito importante para um leigo. A energia elétrica pode matar. Então, se a pessoa não tem conhecimento algum dessa parte de instalações elétricas, eu recomendo que procure um profissional para fazer uma manutenção ou o que seja. Trocar um chuveiro, porque a energia elétrica pode matar. 127 volts mata. Se a corrente circular pelo coração, a pessoa tem uma parada cardíaca e pronto. Se você não tiver nenhuma ciência sobre esse assunto, melhor procurar um profissional. Mas na minha casa não tem nada disso. Na minha casa é esse padrão antigo. Um desses dois aqui, ou os dois, enfim. Então considere que é de 10 amperes. Considerando que é de 10 amperes, você já vai estar com uma segurança. Se eu tenho uma tomada de 10 amperes, eu preciso ligar equipamentos que consomem até 10 amperes. Então existem três maneiras de você
saber quanto que consome o equipamento. O primeiro jeito de você saber quanto consome o equipamento é a maneira mais óbvia. Então vou pegar aqui, ó. Aqui eu tenho minha serra de mármore e você vai olhar na etiqueta dela. Então aqui nós temos a potência e aqui do lado até quanto ela consome. Então esse equipamento ele consome 11,8 amperes. Equipamento desse você não vai poder ligar numa tomada de 10 amperes, você vai ter que usar uma tomada de 20 amperes. Esses fabricantes, eles já fazem de um jeito as tomadas que você consegue colocar ela aqui numa tomada de 20 amperes e não consiga colocar na de 10 amperes. É exatamente disso. E por que que eu não posso ligar? Mesmo se eu colocar um adaptador, eu consigo colocar numa tomada de 10 amperes. Aí que está o problema. Ao fazer isso, você está sobreaquecendo uma tomada que ela não foi projetada para aguentar uma corrente maior do que 10 amperes. O que vai acontecer se você usar muito esse equipamento numa tomada? Ele vai acabar derretendo a tomada e causar um curto-circuito. É lógico que se você usar pouco o equipamento, não vai chegar ao ponto de derreter a tomada. Mas às vezes acontece isso com forno, por exemplo, que fica ligado 1 hora ou 40 minutos, um tempo longo, e a pessoa acaba ligando um equipamento que não é para uma tomada de 10 amperes. É muito comum em lavadoras, em fornos, acontecer esse tipo de coisa. A tomada derrete, por quê? Porque fica longo tempo funcionando. Já esse outro equipamento que eu tenho aqui na minha oficina, uma plana elétrica, consome 5,1 ampere. A potência dele é 620 watts. Essa potência é muito importante, a gente vai ver por que daqui a pouco. Mas aqui essa máquina consome até 5,1 amperes, então eu posso ligar na tomada de 10 tranquilo. Mas vamos colocar alguma coisa mais prática para as pessoas. Tem pessoas que não gostam muito de ferramenta e não conhecem. Vamos pegar aqui esse liquidificador. Então, se você observar aqui, não tem identificação de corrente. A gente só encontra aqui a tensão, 127 volts, 900 watts. E aqui, como que eu faço para saber quanto que esse equipamento consome? Nós vamos ter que fazer uma simples conta. Vamos pegar a potência, que são no caso os 900 watts, e nós vamos dividir pela tensão dele, que nesse caso desse eletrodoméstico é 127 volts. Então eu vou dividir um pelo outro. O resultado disso, dessa conta, vai ser a amperagem. Esse eletrodoméstico ele consome 7,08 amperes. Então novamente fazendo a conta, você vai pegar a potência, sempre a potência, e vai dividir pela tensão. E se ele fosse 220 volts? Então você vai pegar os 900 e vai dividir por 220. Daria uma corrente até mais baixa ainda. Essa conta não é uma conta inventada, não é uma conta que o fabricante, alguém desenvolveu. Isso aqui é uma lei da física, é a lei de Ohm. Na verdade é uma derivação da lei de Ohm. Potência é igual a tensão vezes a corrente elétrica. Então para você saber quanto que é a corrente elétrica que você tem, você pega a potência que você sabe e divide pela tensão. Esse processador. Então ele também não marca amperagem. A potência dele é de 170 watts em 127 volts. Então, novamente, 170 watts dividido por 127, ganha 1,33 amperes. É uma corrente muito baixa. Se a tomada dela, a menor tomada ou a tomada com corrente menor que nós temos no mercado é de 10 amperes, então isso aqui dá para você ligar tranquilamente. Agora vamos pegar um ferro de passar roupa, por exemplo. Ele funciona de 50 a 60 Hz e ele tem a potência de 1400 watts. Também não tem marcado qual é a sua amperagem. E aqui é um equipamento importante, porque equipamentos de resistência, como ferro de passar roupa e chuveiros, eles acabam consumindo uma grande quantidade de corrente, eles têm uma potência muito elevada. Então vamos fazer a conta para a gente ver aqui. 127 volts. Aqui é algo interessante. Esse ferro de passar roupa, ele consome 11,02 amperes, 11 amperes. Então já aqui é uma coisa interessante de se verificar, é um exemplo muito prático no dia a dia. Você vai usar uma tomada para passar ali uma camisa, então provavelmente você não vai ter problema. Embora você tenha que colocar um adaptador na ponta, porque ele não vai entrar numa tomada de 10 amperes. Então as pessoas costumam fazer isso aqui, coloca o adaptador e liga na tomada de 10 amperes. Porém, se você usar ali pouco tempo, passar uma camiseta, não tem problema. O problema é que se você fica 4, 5 horas passando roupa, aí você faz isso 4, 5 horas num dia, que ninguém merece também 4, 5 horas, estou chutando, estou exagerando um pouco. Mas que seja, que a pessoa use e passe muito roupa e ela costuma usar a mesma tomada sempre e pode acontecer que com o tempo, dependendo da instalação que a pessoa tem, a tomada venha a derreter, ou pior, pode até o cabo derreter. Então além de trocar uma simples tomada, que é mais simples, a pessoa pode ter que trocar a fiação, né? Então
Aqui, no caso de equipamentos que consomem bastante, igual esse, é importante a pessoa ter bem ciência onde ele vai ligar, que tomada que ele vai ligar isso. Dessa forma, uma coisa que ficou clara é o seguinte: se eu pego a potência, divido pela tensão e eu acho a corrente, então é meio óbvio que se você pegar um equipamento que consome 1270 watts e você dividir ele por 127, você vai chegar em 10 amperes, ou seja, uma tomada de 10 amperes ela aguenta até 1270 watts, aproximadamente isso. Então, pessoal, para encerrar essa parte de como você saber se o equipamento que você pode ligar na tomada, se a tomada vai aguentar ou não, sempre tenha em mente isso. Primeira coisa, você vai olhar se o equipamento tem marcado a amperagem nele. Segunda coisa, se não tiver, você tem que saber a potência, porque aí você divide pela tensão e você chega na corrente. E tem uma terceira maneira de fazer isso, que é aí que eu não recomendo mesmo para um leigo. Era melhor vocês, uma pessoa, contratar um profissional, alguma coisa, se for o caso de fazer isso. Né? Porque geralmente nas casas não tem coisa assim muito pesada. Né? Isso é muito comum a gente fazer nas indústrias. A terceira maneira de a gente saber quanto que consome, você vai precisar de um auxílio de um alicate amperímetro, que é isso daqui. Porque ele vai medir o cabo da máquina ou daquilo que você quer saber a corrente. Aqui eu fiz uma extensãozinha para explicar para vocês o funcionamento disso. Mas novamente falando para o leigo, fica mais como curiosidade. Por que eu fiz essa extensão? Então vamos lá, vocês vão entender. Esse equipamento ele chama alicate amperímetro porque ele tem como se fosse um alicate, ele tem uma bobina que ele consegue, através do campo magnético da corrente, detectar qual é a corrente que está sendo consumida instantânea. Então, por que eu fiz esse circuitinho aqui? Porque eu tenho que medir a fase, ele só consegue pegar a fase. E se eu fizer medição pelo cabo, ele não vai conseguir medir, porque aqui eu tenho fase e neutro passando. Ele não está marcando nada. Porém, se eu pegar a fase isolada, aí eu consigo fazer a medição. Deu pico de 3, mas estabilizando mais ou menos em 2 amperes. Dessa forma, a gente consegue saber quanto que consome o equipamento. Então, essa furadeira aqui, ela consome em torno de 2 amperes. E essa é a terceira maneira de fazer, de você descobrir qual que é a corrente do equipamento elétrico. Recapitulando, a primeira maneira é você olhar diretamente a corrente, se estiver marcado no corpo do eletrodoméstico, do aparelho, do equipamento que você quer ver. A segunda, você dividir a potência pela tensão. E a terceira, usando o alicate amperímetro. Muitos profissionais estão acostumados com o padrão que tinha antigamente. Né? Então, antigamente, os chuveiros eles iam até 5.500 watts. A gente fazia o cálculo no projeto até 5.500 watts. Para vocês terem ideia, 5.500 watts dividido por 127 dá 43 amperes. Então, o que é comum fazer nas casas? Você usa 220. Então, o mesmo chuveiro de 5.500 watts, se você ligar ele em 220, você chega em 25 amperes. Existem chuveiros hoje em dia que eles são de 7.500 watts. Eu até instalei isso na minha casa uma época, porque eu não tinha aquecimento a gás. Eu instalei um chuveiro desse e acho que só a minha esposa que conseguia usar essa potência no máximo, porque é uma potência muito alta. Se você pega 7.500 watts e você coloca ele uma tensão de 127 volts, nós estamos em quase 60 amperes. Então percebe como essa questão de chuveiros, a pessoa tem que ter muita ciência disso.